Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Com a palavra, com o Senhor, e a gente vai seguindo aqui. Hoje, sábado, iniciando aí final de semana, e a gente vai caminhar aqui dentro do livro de 2 Crônicas, dando continuidade ao texto que a gente terminou ontem, né? A gente terminou ontem dentro do 2 Crônicas 18, com a morte de Acabe e o cumprimento da palavra, né, do Senhor na vida de Acabe. Hoje a gente vai então para 2 Crônicas 19, 20, 21, 22 e 23. A gente vai ficar só dentro do livro de 2 Crônicas, porque a gente terminou o livro de 1 Reis ontem. Provavelmente 2 Reis a gente começa a semana que vem, isso mesmo. Segunda-feira a gente começa 2 Reis. Então hoje nós vamos ficar em 2 Crônicas. Amanhã a gente vai ler o profeta Abadias, que está dentro desse período, e também o livro de Salmos. A gente vai ler 2 salmos que estão dentro desse contexto que a gente está lendo também. Então vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 19, diz assim: Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: Será que você devia ajudar os ímpios a amar aqueles que odeiam o Senhor e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: Considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Agora, que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes de famílias israelitas para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. Deu-lhes as seguintes ordens: Vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro no temor do Senhor. Em cada causa que chegar a vocês da parte dos seus irmãos israelitas, das outras cidades, seja de derramamento de sangue, sejam questões referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou às ordenanças, vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira deles virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim e vocês não pecarão. Amarias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questão relacionada com o Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil, e os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente. Então, capítulo 19 fala de Josafá voltando, né, daquela guerra com Acabe, em que Acabe morreu, e o profeta Jeú, né, o vidente Jeú, ele então fala para Josafá que por pouco a ira do Senhor não se acende sobre ele também, e provavelmente ele morreria também nessa guerra, se não fosse as suas atitudes de realmente tentar organizar melhor o reino de Judá, tirando os postes, a idolatria, né? Então ele teve ali a misericórdia do Senhor sobre a vida dele, porque ele ama verdadeiramente o Senhor e tenta fazer, né, da melhor forma possível que o povo não peque contra o Senhor. Capítulo 20 diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor.
Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão com tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá sem água aqui. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos.
Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Assim Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sile. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes, depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber. Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Capítulo 20 fala de uma passagem extremamente conhecida pela maioria dos cristãos, que é essa batalha, entre Josafá e 3 reinos, Moabe, Amon e os dos montes Seir. Então eles se juntam, se unem contra Josafá para tentar tomar todo o território de Judá e talvez até de Israel, mas a guerra ali não tem a ver com homens simplesmente, mas tem a ver com inimigos do próprio Deus. Eles não estão ali para simplesmente matar homens, mas para tomar a herança que Deus havia dado para os filhos de Israel. Essas nações tinham ódio porque elas achavam que todo aquele território pertencia a eles e não aos filhos de Israel, como prometido pelo Senhor. Então, por isso que Deus sempre vai intervir nas batalhas quando tem a ver com ele e não simplesmente com os filhos de Israel. Capítulo 21. Vamos seguir. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá, mas o reino deu a Jeorão, porque este era seu filho mais velho. Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamaram seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi combatê-los com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado. Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo,
seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, e também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, no fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Capítulo 21 fala sobre a sucessão, de Josafá para o seu filho Jeorão e como Jeorão, infelizmente, se desviou totalmente tanto das atitudes de seu pai Josafá quanto do seu avô Asa, que eles eram tementes a Deus, pois Jeorão seguiu as mesmas atitudes de Acabe, rei de Israel, do reino do norte, ao qual fez o povo se desviar, se prostituindo, levantou altares idólatras, e o Senhor então traz uma mensagem através do profeta Elias para Jeorão, dizendo que ele então sofreria, com a ira do Senhor sobre a vida dele por causa do pecado que ele cometeu como rei de Judá. Então a gente percebe que Deus nos dá sempre a oportunidade de obedecer, mas decidindo nos rebelar, infelizmente, o salário do pecado é a morte. E Jeorão, infelizmente, sofreu as consequências do seu próprio pecado. Capítulo 22. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas tinham vindo com os árabes e mataram todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Omri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe haviam feito, pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote de Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Depois, Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe. Quando Jeú estava executando o juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos parentes de Acasias, que os serviam, e os matou. Saiu então em busca de Acasias, e seus soldados o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto, mas não lhe negaram sepultura, pois disseram: ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Assim a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto, junto com a sua ama. Assim Jeozeba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Capítulo 22 fala, infelizmente, da sucessão, do filho de Acasias,
e que do filho, perdão, de Jeorão, e que infelizmente também não seguiu o Senhor. Pelo contrário, se aliou ainda mais com a família do rei Acabe, né? Que já tinha morrido e era seu filho, seu filho Jorão, né? Que estava reinando lá no Reino do Norte. E eles se aliaram e continuaram a fazer o que o Senhor reprova. Então, mais uma vez, o Senhor tenta de alguma maneira, né, fazer com que o seu povo obedeça, mas não há obediência. Gente, eu queria dar um detalhe aqui para vocês, eu queria que vocês pensassem nisso. Quando a gente está lendo essas passagens, a gente logo imagina que tudo isso aconteceu numa sucessão muito rápida, né? Que foi uma coisa atrás da outra, muito rapidamente, como se tudo tivesse acontecido em uma semana. E não, se vocês olharem para aquele PDF que eu mandei para vocês no grupo, quem está aí no grupo da leitura, ou se você colocar na internet o período dos reis de Israel e vocês olharem a cronologia disso, vocês vão perceber que nós temos mais, acho que de 400 anos entre todo esse reinado, se não me engano até um pouco mais, desde Saul até o último rei de Israel. A gente tem um período muito grande em que Deus de alguma maneira tentou fazer com que o seu povo desse ouvidos a ele. Mas cada rei que saía e o outro que entrava, na sua maioria, infelizmente decidiram não obedecer ao Senhor. E Israel e Judá foi sofrendo as consequências disso, com muita guerra, com muita fome, com muita doença, com muita peste, com muita calamidade por causa do pecado. Então, o que faz com que a nossa nação sofra, o que faz com que o povo sofra, não tem a ver com simplesmente um governo X, Y ou Z, mas tem a ver com um governo, com pessoas, com uma liderança, com pessoas que decidem se rebelar contra os princípios de Deus, contra a palavra de Deus. Então, quando realmente uma nação ela se volta à idolatria, a abandonar a lei do Senhor, a não obedecer os princípios de Deus, ela vai sofrer as consequências disso. Isso não tem a ver com partido político ou com qualquer outra coisa que você possa pensar. Tem a ver com obedecer ou não obedecer ao Senhor. É isso que faz com que uma nação seja abençoada ou amaldiçoada. Se você ler novamente, se você voltar lá e pegar Deuteronômio 28, você vai ver nitidamente o que faz com que a bênção de Deus alcance um povo, uma nação, e o que faz com que a maldição também alcance um povo e uma nação. Então a gente precisa olhar para esses textos com mais clareza, que isso tudo não aconteceu em uma semana ou um mês, mas foram mais de 400 anos vivendo em idolatria, em desobediência, em guerras, em destruição por causa do pecado, né? Deus havia dado aquela terra como uma terra que mana leite e mel, e que Israel ia ter toda a provisão do Senhor em todos os aspectos que vocês possam imaginar, inclusive a segurança, né? Ter paz entre eles e os seus vizinhos, mas a desobediência, infelizmente, fez com que eles sofressem as consequências. Capítulo 23, para a gente terminar. Então a gente tem agora uma mulher, né? Que está no trono do reino de Judá, do reino do sul, no lugar do trono de Davi, né? Nós temos a mãe agora de um rei que acabou de morrer, e ela toma o trono como alguém que decide tomar todo o poder para ela. Capítulo 23. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem. Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Eles percorreram todo o Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhes disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 de vocês, sacerdotes e levitas, que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo.
um terço no palácio real e um terço na porta do alicerce. E todo o povo estará no pátio do templo do Senhor. Ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de armas na mão. Matem todo aquele que entrar no templo. Acompanhe o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo de Deus. Posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram, entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada, em pé junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam os louvores. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição, traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100, que estavam no comando das tropas, levem-na para fora por entre as fileiras e matem à espada todo aquele que a seguir. Pois os sacerdotes disseram: Não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para apresentarem os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Também pôs guardas nas portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo do Senhor ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono. E todo o povo se alegrou. A cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada. Aqui é o que a gente poderia chamar de golpe de Estado, né, hoje em dia. Isso é o chamado golpe de Estado. Eles prepararam todo o terreno ali para aquela coroação do rei, dessa criança, né, de Joás, que escapa nesse momento através da sua irmã, e que depois de alguns anos, Joiada então prepara toda essa coroação, cuidando de todos os detalhes, de ter os batalhões, de ter pessoas que estariam ao redor do rei, dessa criança que estava sendo então ungida a rei, para que ela não morresse e então acabasse, né, com a descendência de Davi, e eles ficariam sem um sucessor no trono homem, segundo o mandado do Senhor, né? Acabaria com toda a promessa que Deus havia feito através de Davi ter sempre um descendente no trono. Então terminamos aqui a nossa leitura de hoje. O texto foi um pouquinho mais comprido, né, por causa dos textos aqui de Josafá, mas é uma história só, né? Tem um período acontecendo aqui, e se você aproveitar que é sábado hoje e meditar nesse texto, você vai ver quanta riqueza de detalhes nós temos aqui sobre o porquê e para quê, né, que as coisas estão acontecendo dessa forma, e como Deus está chamando o seu povo ao arrependimento e a buscá-lo, para que tudo isso realmente tenha fim, para que Israel e Judá volte a ter paz, volte a ter a liderança do Senhor através desse reinado. Então que vocês possam meditar,
Que o Senhor possa ministrar o coração de vocês nesse sábado. E amanhã, domingo, a gente vai lá para o livro de Obadias, do profeta Obadias, um livro pequenininho. E a gente tem aí a profecia de Obadias para esse momento. E nós vamos ler 2 salmos que estão também dentro desse conceito aí, dessa época. Tá bom? Deus abençoe. Ótimo sábado aí para todos vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.